Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35, irmão, nós vamos ler versículo 35 em diante aí. Aqui na minha versão diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara e mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu e Tadeu; Simão, o zelote; Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Grandioso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Ó Pai amado, nós queremos te pedir nessa noite, ó Pai, fale aos nossos corações, Senhor. Nós viemos na tua casa te adorar e ouvir a tua palavra, ouvir os teus conselhos, ouvir os teus mandamentos. Fale aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos aqui, Jesus estava na região ali da Galileia, Cafarnaum, e Jesus Cristo estava pregando a palavra de Deus em cidades, aldeias e aldeias. Ele estava anunciando o evangelho. Tinha 12 homens que estavam com ele. Aqueles homens ficaram com Jesus um bom tempo. Aqueles homens viram Jesus, o trabalho de Jesus. Viu como Jesus trabalhava, como Jesus estava trabalhando, e aqueles 12 homens, homens comuns como eu e você, homens comuns, estavam ali aos pés do mestre ouvindo e vendo aquilo que Jesus estava fazendo. Mas aqueles homens estavam aprendendo, irmãos, uma lição importante, porque Jesus Cristo logo, logo ia os deixar. O trabalho de Jesus ia chegar ao fim. E Jesus estava preparando aqueles homens para dar continuidade. Até aqui, esses homens estavam auxiliando, estavam ajudando Jesus. Chegaria um dia, chegaria um momento que Jesus não estaria mais com eles, e eles iriam dar continuidade ao trabalho. Então Jesus, agora no versículo 36,
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus. Cada uma tinha a sua razão. Nem todos ali estavam enfermos, no sentido material. Alguns estavam enfermos e Jesus curou muitos deles, paralíticos, cegos. Cada um que estava seguindo Jesus, tinha multidões seguindo ele, cada um tinha o seu motivo, porque estava ali ouvindo aquele homem. Talvez cada um com a sua necessidade específica. Mas nós vamos destacar, irmão, no versículo 36. O que a palavra de Deus diz? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Jesus teve compaixão da multidão. Meu pastor de grego lá de São Paulo, pastor Manuel Messias, está vivo até hoje, e subia no púlpito e pregava o grego, e nós sentados lá embaixo, a gente estava ali anotando e prestando toda atenção. Há 30 anos atrás, ele pregou uma mensagem como esta, e ele disse que quando Jesus teve compaixão, aqui ele fala, e Jesus teve um sentimento profundo, é como as entranhas, as suas vísceras, se mexessem de tal profundidade que quando ele olhou a multidão, ele teve compaixão, aquilo mexeu com ele. Não é que ele teve dó, não, ele não é isso, ele teve uma compaixão profunda. Jesus compadeceu daquela multidão. Jesus teve um sentimento muito intenso naquele momento, quando ele olhou aquelas multidões que o seguia, muitas vezes atrás de um milagre. Mas Jesus viu coisa mais profunda no coração das pessoas. Jesus sentiu algo muito mais profundo. É muito mais, e nós olhamos, porque muitas vezes nós vemos apenas o físico, mas Jesus viu o íntimo, Jesus viu os seus corações, Jesus viu as suas feridas. E o evangelista Mateus fala que ele teve compaixão daquelas pessoas. Irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo nos dias de hoje, tanto noticiário que nós vemos na televisão, tanto noticiário que nós vemos aí no nosso smartphone, tanta coisa que nós vemos nas ruas da nossa cidade, e muitas vezes nossos corações vão ficando endurecidos, e nós não olhamos para a pessoa mais com aquele olhar de Cristo, não estamos mais olhando para a pessoa e tentando ajudá-los. Quando Jesus viu aquele povo, ele olhou no seu íntimo, e Jesus, o que eu vou fazer para ajudar esse povo? Porque ele viu a situação do povo. Nós, como Igreja de Cristo, nós não podemos perder esse sentimento. Esse sentimento. Aquele sentimento que Jesus sentiu. Jesus não olhou para a multidão e falou, mais um atrás de comida aqui, mais um atrás de um milagre. Jesus olhou no profundo do seu ser, e Jesus viu o que eles necessitavam. E eles necessitavam muito mais do que
o sustentar fisicamente. Jesus estava dando uma lição para eles, seus discípulos, mostrando para eles que aquele cristianismo que eles iam colocar em seus ombros e carregar é muito mais profundo do que eles imaginavam. Talvez naqueles dias, naqueles momentos, eles não imaginavam e não sabiam de fato o que estava acontecendo. Só depois é que eles vieram entender. Mas Jesus estava mostrando lições para eles. Jesus se comovia com o sofrimento do povo. Jesus se comovia. Jesus curou muitas pessoas porque ele se comoveu. Se comoveu. Mas ele via algo muito mais além. Muito mais além. Jesus via um povo caminhando para o abismo. E foi compassivo para com eles. E foi compassivo. Jesus fazia o seu ministério sozinho, com a ajuda deles. Mas Jesus ia embora. E aqueles homens iriam continuar a obra. É por isso que Jesus estava mostrando para eles. Para depois ele continuar o seu trabalho. Podemos ver aqui a condição do povo, vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Qual era a condição do povo naqueles dias? Jesus viu um ser humano aflito. Naqueles dias Jesus já viu um ser humano acabado. Naqueles dias Jesus já viu que as pessoas estavam exaustas, que as pessoas estavam assoladas no sentido interior. Naqueles dias Jesus já olhava para as pessoas, já via depressão na vida delas. Irmãos, a condição do povo de hoje não é diferente daquele povo e Jesus, e seguia Jesus. O ser humano está nas mesmas condições. As pessoas estão exaustas dessa correria que nós vivemos, exausta da situação que esse mundo se encontra nos nossos dias, e aquilo vai subindo para a nossa mente, vai subindo para o nosso físico, e nós ficamos abalados, exaustos. As pessoas estão assim, exaustas, aflitas, necessitadas. Jesus olhou para aquelas pessoas e viu pessoas que estavam sem defesa. Pessoas que estavam sem defesa. Nós encontramos gente nos dias de hoje. Pessoas que estão sem nada. Sem nada no sentido espiritual, não no sentido físico, mas sem nada espiritualmente. As pessoas estão depressivas, psicologicamente derrotadas, acabadas. As pessoas dos nossos dias não é diferente. Não era diferente delas. Porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Essa é a situação. Sem alimento espiritual. Sem cuidado. Sem alguém para curar as suas feridas. Sem alguém para colocar um mertiolate nas suas feridas. As pessoas estão tristes. Como o ser humano é difícil de entendermos somente Cristo, porque nós conversamos com as pessoas estão dando risada, e nós achamos que as pessoas estão felizes, mas estão tristes por dentro, e sai dali e se joga de um viaduto, estão destruídas espiritualmente. E nós encontramos as pessoas nos dias de hoje. Irmão, nós temos um trecho bíblico para lermos agora, para depois nós continuarmos. Vai lá para Ezequiel 34.
Ezequiel 34. Ezequiel 34, nós vamos ler versículo 13 a 14 de Ezequiel 34. Eu coloquei Ezequiel 34, de 2 a 4. De 2 a 4. Falei outra coisa. 34, de 2 a 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentam as ovelhas. A fraca não fortalece, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras dos campos. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os elevados outeiros. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busca. Uma profecia de Ezequiel sobre Israel, mas que nós possamos aplicar muito bem aos nossos dias. Antes disso, vamos agora para Mateus 23. Mateus 23, vamos para Mateus 23, para depois nós vamos comentar. Mateus 23, versículo 13 e 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Vós que não entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofreis o juízo muito mais severo. No Velho Testamento, aqueles pastores que deveriam cuidar das ovelhas, deveriam cuidar das pessoas que estavam dilaceradas, que estavam tristes, que estavam acabadas, eles não estavam fazendo importância disso, e muitas vezes não estava nem aí. Quando Jesus veio não foi diferente. Os fariseus, os escribas, os homens da lei, os homens que conheciam as escrituras, Jesus falou que vocês são hipócritas, que vocês não vão para o céu, e ainda impede as pessoas de irem. E hoje nós estamos sendo bombardeados por esse tipo de pastor, e a igreja está cega. É pastores que não pastoreiam o rebanho, é pastores que não cuidam do rebanho, é pastores que não veem as pessoas como Jesus via. Estão engordando as suas contas bancárias, andando de carros caríssimos, morando em condomínios caríssimos, e o povo indo para o inferno, porque não se ensinam a palavra de Deus. Em muitas das igrejas, abre-se a Bíblia, mas não se ensina a Bíblia. Mas o que o povo quer? O povo é um evangelho fácil. O povo é um evangelho sem compromisso. O povo quer um evangelho que não se opõe aos seus pecados. Então nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos tomar os devidos cuidados. Os devidos cuidados. Por quê? Nós sabemos, irmãos, que vai haver uma consumação final. Vai haver um dia de um juízo final. E aquele que não tem Jesus
vai para o inferno. É o que nós vimos hoje na escola bíblica dominical. Agora, Jesus falou uma coisa para eles discípulos. Vamos voltar lá para o nosso texto base, Mateus 9. O que Jesus disse para eles discípulos? Versículo 37. Então Jesus se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, e mande os trabalhadores para a sua seara. Jesus está preparando aqueles homens. Jesus sabia que Jesus ia subir, e aqueles homens iam ficar. E Jesus mandou eles, ora vocês vão pregar. E Jesus falou, ora vocês devem orar, para o Senhor mandar mais pessoas para trabalhar, porque a seara é grande. Peguei uma estimativa da população. É de julho agora, 2025, totalmente atualizada. O Brasil tem cerca de 213,4 milhões de habitantes. Como é que vai atingir uma população tão grande? Como vai atingir tanta gente? Jesus já havia falado para os discípulos, rogai ao Senhor para que Ele manda trabalhadores, porque a seara é grande, os obreiros são poucos. São milhões de pessoas caminhando para o inferno. Quem é que vai avisá-los? Eles. Jesus deixou o seu discípulo para continuar o trabalho. E disse, roga ao Senhor que mande trabalhadores. Jesus partiu. Os discípulos, aqueles 12 homens, do começo, aqueles homens também já foram embora. Quantos homens da Bíblia nós temos hoje? Nenhum deles, todos eles foram embora. Quem são os trabalhadores de hoje? Quem são os trabalhadores de hoje que Deus, através de Cristo, que Ele pode usar? Quem são os trabalhadores? Qual é a agência que Deus deixou para anunciar esse evangelho, para ir atrás daquela pessoa que está dilacerada, acabada, infeliz? Quem é que Deus deixou para fazer, dar continuidade a esse trabalho? É nós, irmãos, é nós, é a igreja de Cristo. É inadmissível que nós brincamos de evangelho, nós brincamos de cristianismo. Nós ficamos muito metidos. Antigamente montávamos num cavalo, na garupa de um cavalo, para ir na igreja lá na roça. Antigamente viajava quilômetros a pé, debaixo de chuva, na lama, para ir fazer um culto lá naquele local distante. Essa semana passada, né? Foi essa semana. Estava me arrumando para vir para a igreja. Você vai colocar uma camisa de manga comprida num calorzão desse? Né? Como pode? Vai pôr uma camisa manga comprida num calorzão desse? Aí eu falei assim, sempre colocamos a mesma comprida, uma gravata, sempre colocamos. E naquela época nós não tínhamos o carro, não tínhamos nem carro, e muito mais carro com ar-condicionado, que eu e você tem, para vir à igreja. E falei mais,
E quando chegar na igreja, nós temos um ar-condicionado. Olha as facilidades que nós temos hoje e nós não queremos vir à igreja porque está calor. Brincando, nós estamos brincando com o de cristianismo, brincando com Deus e com a sua palavra. E os nossos pastores, que devia dar o exemplo, muitas vezes dá mau exemplo. Aquele pastor Batista lá na roça, que levou o evangelho para mim, no lombo de um burro. Não é mesmo, não é mais o mesmo pastores dos nossos dias de hoje. Eu estou falando pastores, não estou se referindo a essa igreja. Para de mimimi, eu estou falando de pastores. E o povo indo para o inferno, e a igreja brincando, e pastores se engordando. Mas quem vai avisá-los desse povo? Somos nós, somos a igreja. É a igreja de Cristo. É eu e você. Com o nosso testemunho. Com o nosso testemunho. Com as nossas finanças, e nós não queremos ir lá em Amazonas, né, no Amazonas. Não queremos lá entre os índios, mas nós podemos ajudar financeiramente com nossos dízimos e oferta, para esse obreiro, esse pastor, vai lá anunciar o evangelho. Então, irmãos, nós somos os trabalhadores de Deus, que vai levar esse evangelho para aquelas pessoas que estão destruídas. Somos nós, os discípulos não estão mais, Jesus também não está mais aqui. Somos nós que vai levar o evangelho. Somos nós que vai falar para eles que Deus amou você. Olha, você está correndo perigo, você está correndo perigo, mas nós temos a solução. Deus o ama. E a igreja de Cristo e vai fazer isso. Se a igreja de Cristo levar a sério o evangelho que foi dado a nós, é para vocês, não é para vocês pegar esse evangelho e sentar em um sofá, ficar lá assistindo televisão, enquanto tem um culto na igreja e eu não participo e eu não vou. Esse evangelho é para vocês distribuírem. Meu irmão, e eu e você, possamos valorizar a obra de Cristo, o trabalho de Cristo, o trabalho de Deus, valorizar a igreja dele, não valorizar pessoas, valorizar a igreja dele. Porque somos nós, irmãos, no dia de hoje somos nós. Somos nós. Porque os trabalhadores são poucos. Existe muita gente. A ceifa, vai haver a ceifa. Antes que isso aconteça, vamos levar o pão do céu. Vamos levar a verdade, vamos levar a vida, vamos levar Jesus. Ele que soluciona os seus problemas, não é a igreja, mas é Cristo. Mas a igreja tem que levar esse Cristo para elas. Não vamos ficar uma dor de barriga e nós não vamos à igreja. Eu sou muito crítico, e sou mesmo. Então, pessoas que estão doentes em casa, estão doentes, mas vão viajar, vão passear, mas na igreja eu não posso, porque eu estou doente. É para acabar uma coisa dessa, é para acabar. Esse é o cristão que nós temos nos nossos dias de hoje. Então, os nossos responsáveis são os pastores, e Deus colocou
para pastorear as ovelhas. Esses homens têm que estar conectados com Deus, para nos avisar, para nos desafiar. Nós não queremos pastores e venha e nos elogiar. Ah, vocês são os caras. Não. Nós queremos pastores e pregar a palavra, desafiar a servir a Deus. E Ele também servir, como a palavra de Deus manda. E aí dizer para, olha, vocês, vamos batalhar. Vamos continuar. E para finalizar, eu quero falar para você. Que tipo de cristianismo é o teu? Qual é o teu cristianismo? Está levando a sério o cristianismo? Está levando a obra de Deus a sério? Porque nós precisamos levar esse cristianismo a sério. Não é para satisfazer a Igreja Batista, e nem o pastor da igreja, seja ele qual for. É para satisfazer o Papai do céu, para satisfazer o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, deu o seu sangue pelo miserável pecador como eu e como você. Então, como está o seu cristianismo? O que você está fazendo? Ah, eu já joguei a toalha. Já morreu, então já morreu. E só vamos jogar a toalha quando morrer. Enquanto estiver vivo, meu irmão, não vamos continuar batalhando, servindo a Deus. Passando por cima dos obstáculos que vamos ter aí pela frente. E são vários. Mas nós temos que passar por cima dos obstáculos e continuar servindo a Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Irmãos, vamos dar uns avisos para nós encerrarmos o nosso